Ao lado, Patrícia Francisca Souza Fonteles, advogado solicitante, Dr. Caico Gondim Borelli, relator, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. A parte apelada solicitou a sustentação oral. Dr. Caico Gondim Borelli. O senhor dispensa a leitura do relatório, doutor? Dispenso. O senhor tem um prazo regimental de 15 minutos para a sua sustentação. Vamos para lá. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Não vou me alongar muito nas considerações iniciais, por conta do avançar da hora. Bom, aqui se trata de um processo de plano de saúde sobre a negativa indevida de cirurgias reparadoras, termo repetitivo 1069 do STJ. A cliente Patrícia, que emagreceu mais de 40 quilos e necessitou de alguns procedimentos cirúrgicos, cirurgias plásticas reparadoras, e a operadora de plano de saúde negou todos os procedimentos. Entramos com o pedido de liminar, não tivemos êxito, no agravo também não, mas na sentença a juíza reconheceu que era sim um direito da cliente fazer todas as cirurgias plásticas reparadoras. Entretanto, o plano de saúde entrou com recurso. E dentro desse recurso, dentro dessa apelação, um dos principais fundamentos é sobre a ausência de perícia médica. E eu quero muito me atentar ao que foi falado em sede de apelação, uma vez que se alega cesseio de defesa. É importante salientar que esse processo ele é anterior, ele é de 2022, se não me engano, e ele é anterior ao repetitivo 1069. Mas mesmo assim, quando se fala de cesseio de defesa por ausência de perícia médica, é importante ler todos os termos do repetitivo 1069, em que deixa muito claro que o plano de saúde pode se valer de uma junta médica. E aqui eu trago essa diferença de junta e perícia médica, uma vez que a junta médica, conforme consta na própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, é um dispositivo administrativo e que, de acordo com o repetitivo 1069, pode ser utilizado em caso de dúvidas razoáveis e justificadas. Ou seja, não é simplesmente o querer do plano de saúde em que diz, não, peraí, deixa eu fazer aqui uma junta médica. Não, tem que ser motivada essa junta médica. Tem que ser motivado com dúvidas justificáveis e razoáveis. Ora, a gente está falando de um cliente que emagreceu mais de 40 quilos e que, por conta desse grande emagrecimento causado pela cirurgia bariátrica, e é importante salientar, ela foi obesa, doença, obesidade, tratamento, cirurgia bariátrica, sequela desse tratamento, excesso de pele em diversas regiões do corpo, dentre elas o seio, barriga, glúteo, coxas e etc. Não há como imaginar que 40 quilos perdido, há uma dúvida justificável, razoável, uma vez que ela saiu da obesidade mórbida, excelência. A obesidade mórbida, ela não saiu de um sobrepeso, ela não perdeu 5 quilos, 7 quilos, ela perdeu de forma rápida mais de 40, quase 40 quilos, se não me engano. Então, esse grande emagrecimento causou, sequelou o corpo da apelada. E por conta dessa sequela, ela necessita de cirurgia reparadora. O plano de saúde, em nenhum momento dentro do processo, em nenhum momento, mesmo após o repetitivo 1069 ser, enfim, julgado, em nenhum momento solicitou uma junta médica. Nenhuma vez. Nem de forma administrativa, nem de nenhuma forma. Simplesmente, após ter o resultado negativo para si, entra com o recurso pedindo, alegando cesseio de defesa por falta de perícia médica. Mas a perícia não consta no repetitivo 1069. Não há dúvidas justificáveis e razoáveis. E como bem disse o advogado que até brincou sobre os elogios, realmente a gente vê ministros do STJ desabafando sobre a quantidade de recursos pelas operadoras de plano de saúde, principalmente no que tange a matéria já amplamente resolvida, né, que é o caso do repetitivo 1069. E é engraçado, porque esse repetitivo, ele veio para trazer uma segurança jurídica para o consumidor. E o que a gente vem assistindo, eu digo isso porque eu advogo
muito nessa área, principalmente aqui no Ceará, mas advogo em todo o Brasil. E o que a gente vê é uma tentativa de se discutir de forma diferente do que o repetitivo 1069 fala. O repetitivo 1069 ele é muito claro. Se o paciente ficou com sequela, primeira tese, ficou com sequela, ele tem direito. A gente tem que nascer daí e trazer aqui o Código de Defesa do Consumidor, onde deve ser interpretado de uma forma mais favorável ao beneficiário, ao consumidor. E fala, primeira tese, fez a cirurgia bariátrica, restou com sequelas, tem direito a fazer as cirurgias reparadoras. E em nenhum momento se diz quantas cirurgias reparadoras, em quais locais. Simplesmente, nos locais que tiver sequela, tem direito a fazer a cirurgia reparadora. Ponto 2. Em caso de dúvidas justificáveis ou razoáveis, o plano pode, é uma possibilidade, não uma obrigação, pode se valer da junta médica para dirimir controvérsias sobre exclusivamente se o caráter da cirurgia plástica requerida é estética ou reparadora. Ou seja, o plano pode se valer. Não fez, abriu mão do direito. Continuando. Após a junta médica, em caso de parecer desfavorável a beneficiário, ao consumidor, ela pode ingressar na justiça. Se a gente fosse traçar uma linha do tempo, o tempo 3 seria, em caso de parecer desfavorável, mesmo assim, ela tem direito a entrar na justiça, como fez. E que o julgador não está obrigado a seguir as recomendações da junta médica. Não está vinculado. Então, quando a operadora de plano de saúde tenta invalidar, anular uma sentença, com todas as provas carreadas nos autos, que não faltam, são fotos, são laudos psicológicos, laudo médico, as provas estão lá. O médico, salvo engano, foi o doutor Francisco de Assis, salvo engano, o médico deixou muito claro que as cirurgias eram necessárias e imprescindíveis para o paciente. Mas, mesmo assim, o plano tenta discutir algo que já está sedimentado no STJ. E aí, por conta de recursos protelatórios, como é que o plano se beneficia? O plano se beneficia a partir do momento que o CDC não está sendo interpretado de forma favorável, não está sendo um respeito ao repetitivo 1069. Então, volta os planos para o juiz de origem para fazer algo que nem o repetitivo prevê, que é a perícia médica. Não consta no repetitivo 1069, perícia médica. Consta a possibilidade de, em dúvidas justificáveis e razoáveis, o que não é o caso, são 40 quilos, excelência. 40 quilos. O professor deve lembrar de mim, Carlos Augusto deve lembrar de mim na faculdade, eu era bem gordinho. Fiz a cirurgia bariátrica e fiquei com muitas sequelas, a ponto de ser necessário fazer as cirurgias plásticas reparadoras. Consegui daqui, no TJ. Isso em 2019. E de lá para cá eu venho advogando o Brasil todinho. E por mais que naquela época os relatórios médicos fossem bem mais pobres do que hoje, as liminares eram concedidas em maior número, em maior quantidade do que se vê hoje, mesmo após o repetitivo 1069, que traz a segurança jurídica para o consumidor. E, de alguma forma, está havendo uma interpretação, além do próprio repetitivo, que em nenhum momento fala de perícia médica. Então, quando se analisa a perícia médica e volta os autos para o juiz de primeiro grau, a ponto de que ele, não, agora você vai fazer a perícia médica, que não tem, repito de novo, não tem o condão, não tem o poder de mudar o entendimento do juiz, uma vez que, ora, se a junta médica, em caso de parecer desfavorável, não vincula o julgador, por que a perícia médica vincularia? Não vai vincular. O repetitivo 1069 é muito claro, e ele, ao invés de trazer uma segurança jurídica para o consumidor, ele está trazendo uma forma de ganhar tempo, utilizado por todas as operadoras de saúde, que tenta a todo custo fazer entrar que perícia médica e junta médica são sinônimos, o que não pode ser admitido. Uma vez que a Agência Nacional de Saúde Suplementar deixa muito claro que junta médica é um procedimento administrativo. O repetitivo 1069, se falasse de perícia médica, ele tinha colocado que dentro do processo haveria uma perícia médica. O STJ, em diversos julgados, deixa muito claro que a perícia pode ser feita, inclusive nos próprios relatórios médicos que constam nos autos.
E consta relatório médico, e consta foto. Quer dizer, é tão absurdo que se a paciente já tivesse operado, no caso de liminar, como ela seria periciada? Via documento, que já consta no processo. Então, tudo isso está fazendo com que haja uma perda de tempo absurda relativa ao que o STJ já determinou. A tese principal do repetitivo 1069 é o direito objetivo. Fez cirurgia bariátrica, quer dizer, fez a cirurgia foi obesa, fez a bariátrica, ficou com sequela, tem direito a fazer as cirurgias reparadoras. O plano pode se utilizar da junta médica para dirimir controvérsia, se controvérsia foi pautada em dúvidas justificáveis e razoáveis. São 40 quilos, não são 4 quilos. Bom, diante de tudo que aqui foi narrado e que já consta demasiado nos autos, o que se requer pelo não provimento da apelação e a manutenção da sentença em sua totalidade. Boa tarde, excelências. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Jaime Medeiros. Obrigado, excelência, cumprimentando o nobre advogado por sua sustentação oral, o que demonstra que sua constituinte está muito bem assistida juridicamente. Meu caro doutor, aqui eu não adentrei nessa questão do mérito, nós não vamos discutir se a mastopexia e a lipoenxertia são ou não necessárias, porque o problema aqui, dentre os 5 tópicos que destaquei, o problema é mais procedimental, é mais erro do juízo, né, do que propriamente albergar as questões que o senhor trouxe nessa oportunidade. Não é? E antes da leitura da ementa, eu destaquei aqui nas razões de decidir o seguinte: a ausência de prova pericial nas ações envolvendo procedimentos cirúrgicos cuja natureza estética e reparadora é controvertida, configura cerceamento de defesa, por se tratar de questão técnica que extrapola o conhecimento comum do julgador. Como Vossa Excelência disse, ele não está vinculado, ele não está adstrito, mas é uma informação técnica que precisa constar em um instrumento, como é o caso de um processo, que traga informações a todos que lhe tenham acesso diante do princípio da publicidade, que venha a conhecer, a ter alguma noção do que se trata ali em termos, quando não jurídicos. 2. A decisão que antecipa o julgamento da lide, sem anúncio prévio e sem a devida intimação das partes sobre o encerramento da fase instrutória, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. E aqui eu acho o ponto mais importante: a conduta contraditória do mesmo juízo entre processos conexos, ao indeferir procedimento de mastopexia em um e deferir em outro, com fundamentos conflitantes, compromete a coerência do sistema jurisdicional e caracteriza venire contra factum próprio, comportamento contraditório, portanto, do juiz. A existência de processo conexo com julgamento contraditório, baseado na constatação da natureza estética do procedimento de mastopexia, reforça a necessidade de reabertura da instrução e da realização de perícia quanto à lipoenxertia de glúteo, com observância à coisa julgada parcial. Acolhida a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, resta prejudicada a análise do mérito. Peço licença agora para a leitura do projeto de ementa. Direito processual civil, apelação civil, plano de saúde, procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos, julgamento antecipado da lide, ausência de prova pericial, cerceamento de defesa, contradição com julgado em processo conexo, nulidade da sentença, recurso provido. É o voto que põe ao crivo dos meus pares e excelência. Obrigado. Obrigado, desembargador Jaime. Eu, de igual forma, reconheço o erro improcedente
razão pela qual acompanho Sua Excelência na integralidade. Perguntou ao desembargador Djalma Benevides. Desembargador André Costa, perdoe. Excelência, cumprimento ao advogado que ocupou a tribuna. Apesar de seus relevantes fundamentos, eu ratifico o voto provisório e acompanho o eminente relator, desembargador Jaime Medeiros Neto, pelos motivos expostos, tanto no voto como agora reproduzido para nós. É como voto, Excelência. Perfeito. Então, proclamo o resultado do recurso conhecido e provido nos termos do voto do relator. Muito obrigado, doutor. Mas realmente não recebemos e não escrevemos, mas realmente não vai jogar aqui no comprovante. Envio. Porque o tempo hábil. De quem é? Qual é o processo? Repetindo quanto, Sérgio? O e-mail que ele tem provavelmente é da sexta-feira, dentro do prazo. Mas realmente nós não sabemos. Mesmo para mim. Pelos interesses de quem? O informante deve ter procuração nos autos, né? Ele não se identifica, não? Verifique. É o último? Sim. Então, você verifica se está habilitado no processo, para a gente saber se ele é advogado do apelante, porque aqui não chegou. Tá? Passamos a próxima, deixa essa. Dando continuidade, faço pregão do processo número 34 da pauta PJE, apelação civil número 020 41 37 59 2024. Ambas as partes recorreram, figurando como ré Eliane Freitas Lima Mota e outros, advogado solicitante Dr. Lucas Elano Rocha Magalhães, figurando como autora Lívia Neiva Mouzinho e outros, relator desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho. A parte ré solicitou a sustentação oral. Dr. Lucas Elano. Presente. O senhor dispensa a leitura do relatório, doutor? Dispensa, doutor. O senhor tem os 15 minutos regimentais para a sua sustentação. Obrigado. Eu gostaria de cumprimentar a todos, antes de mais nada, na pessoa do desembargador Evandro, nosso relator desse caso, e pedir uma licença para fazer uma pequena analogia antes de entrar no mérito da sustentação oral. Esse processo aqui, senhores, diz respeito a um suposto dano causado após a ocorrência de um incêndio no imóvel dos réus. Alega os autores que todos os danos existentes no apartamento são decorrentes desse incêndio. Ocorre, entretanto, excelências, e aqui entra a analogia, que se faz necessário distinguir, em primeiro lugar, se haviam causas para esses danos anteriores ao incêndio, se todos esses danos teriam sido causados pelo incêndio, e, por último, se existe uma comprovação de correlação entre os fatos os fatos narrados e os danos. Qual é a analogia que eu gostaria de fazer? Se eventualmente existe uma colisão entre dois veículos, aquele que causa a colisão somente é responsável pelos danos decorrentes dela. Se existiam danos anteriores causados por outras razões, ou ainda se, em decorrência desse acidente, posteriormente o carro vai para uma oficina e sofre um outro dano lá, não é razoável nem é factível que aquele que causou o dano, que causou somente uma parte do dano, responda por tudo.
Por que essa ponderação é muito importante, muito relevante? Ao se debruçar sobre os fatos desse processo, resta muito claro duas coisas. Em primeiro lugar, que o edifício no qual estão localizados os dois imóveis possui diversos vícios construtivos. Esses vícios foram alegados desde a inicial, inclusive um dos nossos pedidos é justamente a inclusão do condomínio no polo passivo desse processo. Por quê? Porque não existe manutenção. Esse condomínio passou mais de 30 anos sem nenhum tipo de manutenção, e esses vícios construtivos resultaram em diversos danos aos imóveis. Eu gostaria de referenciar aqui o próprio laudo pericial, que foi juntado pela parte autora às folhas 214 do processo, no qual ele informa que a unidade 1000, acima da unidade dos réus, Vou adiar. Como? Pode prosseguir. Perdão. Que a unidade 1000, que ficaria acima do imóvel atingido pelo acidente, era verificável a existência de vazamentos que já haviam sido consertados. E esses vazamentos afetaram a unidade 900 e a unidade 800, que é a unidade dos autores. Nesse mesmo sentido, Excelência, a juíza Có, na sua decisão, se limita a arguir a responsabilidade objetiva, no caso de incêndio, do proprietário do imóvel, mas ela ignora completamente as provas produzidas nos autos. As testemunhas, e aqui eu ressalto que uma das testemunhas é um bombeiro civil, um bombeiro militar, que goza de fé pública, narram de forma clara tanto a existência de danos anteriores, quanto a incompatibilidade entre os danos narrados pelos autores e o que foi feito no combate ao incêndio. Mais ainda, após a sentença, inclusive é um dos nossos fundamentos também nessa apelação, ocorreram fatos novos, que revelam de forma ainda mais clara de que os réus não têm culpa pelos danos. Muito pelo contrário, eles são vítimas do condomínio, assim como a senhora Lívia e os demais autores. Nos depoimentos, eu gostaria aqui de destacar alguns trechos que são fundamentais. Foi ouvido o senhor Francisco Jaldemir, que foi o bombeiro responsável pelo combate ao incêndio. Durante o combate, ele narra de forma muito clara, na nossa apelação tem a minutagem de cada um dos elementos, que o sistema preventivo de incêndio do prédio não funcionava, que tentou se alimentar o sistema de incêndio por meio de uma bomba de recalque no térreo, enviando água para os andares superiores. Só que essa água nunca chegou ao nono andar. E não chegou por quê? Porque a tubulação de incêndio do condomínio estava corroída. Então, ela se perdeu no meio desse caminho. Ele prossegue dizendo que o barrilhete de incêndio estava fechado. Ou seja, ainda que o sistema de incêndio estivesse apto para o combate, ele não seria possível. Ele afirma ainda que a quantidade de água é muito inferior àquela alegada pelos autores, porque, embora tenham sido tentados utilizar 4.000 litros, a maior parte dessa água não chegou até o combate, então não foi utilizada no combate. E ele ainda faz uma ressalva no relatório, informando que a estrutura do prédio era tão comprometida que nem mesmo não foi possível nem mesmo fechar o sistema de água regular para evitar vazamentos. Da mesma forma, foram ouvidas outras duas testemunhas. O senhor Francisco de Assis, que é um funcionário, um mestre de obras, que trabalha no prédio com recorrência, que afirmou que ele trabalha lá há mais de 12 anos. E que desde esse período, 12 anos atrás, são recorrentes os vazamentos estruturais. Vazamentos que afetam toda a estrutura, desde o barrilhete até o subsolo. Ele afirma também que esteve no apartamento em questão, 5 dias após o incêndio, não havia qualquer indício de água. E também afirma que sempre foram recorrentes as reclamações de vazamentos dentro do condomínio, inclusive antes do incêndio. Então, tentar responsabilizar os réus por todos os danos causados por um prédio que tem tido décadas de descuido é absolutamente descabido. Nesse mesmo sentido, foi ouvida a senhora Ana Maria, que era residente original desse condomínio, vendeu sua unidade, mas continua frequentando. Ela afirma que residia no 10º andar e que os vazamentos dos condomínios eram recorrentes, suficientes para molhar parede, chão, gesso
e foram realizadas diversas tentativas de localizar o vazamento, mas nunca conseguiram. Que os vazamentos eram especialmente em 2 quartos menores do apartamento, que seriam as suítes 1 e 2. Nesse contexto, Excelência, é fundamental esclarecer aqui que a juíza Có ignorou completamente todos os fatos que iam contra o seu entendimento firmado. E esse entendimento, infelizmente, e aqui uma crítica construtiva, infelizmente, ela conduziu todo esse processo com pré-julgamento. Ela tinha um entendimento firmado de que a responsabilidade dos réus era objetiva porque houve um incêndio, então eles tinham que responder por todos os danos. Ela negou a realização de perícia, ela negou a inclusão do condomínio, e todos esses fatos levaram a uma violação clara do direito deles. Cabe ressaltar aqui também, que é um dos nossos pedidos, das nossas razões do recurso, cabe esclarecer também que houveram fatos novos. Quais são esses fatos? Após a sentença, após o incêndio, iniciaram-se diversas reformas no condomínio, justamente porque houve uma ameaça da Defesa Civil de interditar o prédio. Porque o sistema de combate a incêndio não funcionava, os barrilhetes de água não funcionavam, a própria estrutura externa do condomínio de fachada está completamente deteriorada, o que ocasiona infiltrações pela fachada. E, durante essas reformas, uma das reformas realizadas foi justamente no sistema de incêndio, no qual foi feita a substituição de boa parte da tubulação. E o que não nos causa surpresa. Quando essa reforma foi realizada e foi-se fazer o teste da estanqueidade desse sistema de incêndio, verificou-se que ele estava vazando no apartamento 800, o apartamento dos autores. Então, na verdade, aqui não houve um vazamento, não houve uma infiltração da água usada para combater o incêndio. O que aconteceu foi a completa falta de estrutura do condomínio ocasionou um despejo de água onde não deveria ter ocorrido. A tubulação já não existia. E por isso houve a infiltração no apartamento 800. Mais ainda, Excelência, a própria narrativa dos fatos na inicial indica que 30 dias após os fatos, que não havia mais nenhum tipo de vazamento do apartamento dos réus, ainda estava ocorrendo vazamentos substanciais, vazamentos tão grandes que era possível ver uma fonte jorrando da fachada do prédio. Não é plausível, Excelência, que a água acumulada após um combate de incêndio que durou menos de 20 minutos ainda esteja vazando mais de 20 dias depois. Ainda que a responsabilidade daqueles do proprietário do imóvel atingido pelo incêndio seja objetiva, e tem que existir plausibilidade nos fatos, e não existe aqui. Na verdade, se vê exatamente o contrário. Todos os argumentos apresentados pela defesa são no sentido de que, em momento nenhum se negou o incêndio, em momento nenhum se negou a responsabilidade até por parte desse dano. Mas a tentativa nos autores, inclusive com placas de má-fé, porque é um apartamento com 3 cômodos. Segundo a autora, moravam mais de 10 pessoas lá. Isso sabidamente não é verdade. Então, desde o início, busca aqui a defesa esclarecer isso. Podem ter havido danos por conta da água que utilizada para combater o incêndio, é possível. Mas os danos apresentados não condizem com o que ocorreu. Se tratou de um foco localizado que foi combatido em menos de 20 minutos. Isso está narrado pelo bombeiro. Ele tanto narra no relatório que consta nos autos, quanto narra no seu depoimento. Então, não é possível que exista aqui uma confusão desses elementos. Ou se admite ou se afasta aqui completamente as provas produzidas, inclusive uma prova produzida com fé pública, que é o relatório dos bombeiros, e se lança a responsabilidade sobre vítimas desse incêndio, e se afasta a responsabilidade do condomínio, como a juíza decidiu, ou se reconhece aqui uma grave violação dos direitos desses réus. A responsabilidade objetiva dos condomínios é muito clara nesse aspecto. Ele tem a obrigação de manter seguro de incêndio, que não foi acionado em momento algum. Eles têm responsabilidade sobre a manutenção do sistema de incêndios, o que não era feito.
E aqui é necessário se aprofundar nessas provas materiais que foram produzidas durante a instrução. A juíza Có, infelizmente, ignorou todos esses argumentos, ignorou todos esses fatos que são incontroversos. Não houve por parte, infelizmente, já que ela negou a participação do condomínio no processo, não existe a negativa de que esses problemas estruturais já existiam antes. E ignorar a existência deles e tentar atribuir toda a responsabilidade aos danos para a senhora Eliane e o senhor Francisco, dois idosos, que nunca se negaram a fazer o ressarcimento, inclusive na audiência de instrução houve uma proposta de ressarcimento de parte dos danos, mas é uma situação que beirou absurda, Excelência. Na verdade, para que você tenha uma noção, não consta nos autos sequer uma imagem do apartamento antes dos supostos danos do incêndio. Como é que se atribui a responsabilidade de um dano se você não sabe o que havia antes? Como é que se delimita esse dano? Nesse sentido, ainda é possível a realização da perícia, Excelências. O condomínio permanece em obras, as fachadas permanecem deterioradas, sem revestimento, e tudo isso implica diretamente no mérito da questão. Ademais, eu gostaria só de ressaltar também que a juíza Có não estabeleceu honorários comerciais proporcionais. Nós temos aqui uma sucumbência de R$50 mil contra 90, na qual ela estabeleceu sucumbência tão somente para o advogado dos autores, ignorando a sucumbência ao advogado dos réus. Então, nesse sentido, Excelências, o nosso pedido aqui é que seja reformada a sentença, tendo em vista que ela não levou em consideração fatos fundamentais para o convencimento. Esses fatos sequer foram aludidos na sentença. Ela simplesmente, como eu disse, já em pré-julgamento desde o início do processo, infelizmente, decidiu que a responsabilidade objetiva, nesse caso, era absoluta, e passou a ignorar todos os fatos contrários a esse entendimento. Nesse sentido, eu agradeço a atenção dos senhores, em especial ao doutor Evandro, nosso relator, e encerro a sustentação. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Elano Magalhães. Doutor, apesar da sua sustentação oral, eu vou pedir-lhe, venha e vou adiar o julgamento para a próxima semana. O desembargador Djalma Benevides me fez alguns questionamentos que eu vi não constarem no meu projeto de acordo. Perfeito, doutor Evandro. É preciso fazer um novo pedido de sustentação oral ou se faz necessário? Não, sua sustentação oral já foi realizada. Perfeito, muito obrigado, doutor Evandro. Os julgadores continuarem os mesmos, se houver mudança, aí sim. Ou se for
4-2, tá bom? Eu vou acompanhar, então. Ok. Doutor Evandro, muito obrigado pela atenção. Doutor Jaime, doutor André. Uma boa tarde. Boa tarde. Dando continuidade, faço pregão do processo número 65, apelação civil número 019-6893-55-2019. Ambas as partes recorreram, figurando como réu Brasil Partner Holding e Administração Patrimonial Limitada e outros. Advogado solicitante, Dr. Bruno Miguel Costa Felisberto. Figurando como autor, Célia Frais e outros. Advogado solicitante, Dr. Ismael Mendes Barros, relator desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho. Ambas as partes solicitaram sustentação oral. Dr. Bruno Miguel Costa e Dr. Ismael Mendes Barros. Dr. Bruno Miguel Costa e Dr. Ismael Mendes Barros. Ausentes. O resultado, recursos conhecidos, apelo da parte autora provido e apelação da ré não provida. Desembargador André Costa. Excelência, acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência e ratifico o voto provisório. Desembargador Djalma. Com a sua relatoria, presidente. O processo ele tem estreita relação com o processo que nós julgamos semana passada. É um cidadão inglês que veio para o Brasil, ele capta recursos dos patrícios para um futuro empreendimento. Esse futuro empreendimento já está com 8 anos. Né? Na demanda anterior, ele recebeu o recurso, firmou abriu uma SPE para essa obra, e o pessoal lá não são pessoas, pelo que me foi dito, de alto poder aquisitivo. Estava aquela festa grande com euro, tanto o francês como o espanhol vieram se arranchar por aqui. Fala-me, Deus. Né? Ele, recebendo o recurso desses patrícios, fez essa SPE, né? E o pessoal lá esperando o começo das obras. Quando pensou que não, ele excluiu esse sócio investidor, segundo Costa dos Autos, através de uma procuração falsificada, e registrou na junta comercial. E deixou simplesmente de dar satisfação ou de devolver dinheiro. Está visceralmente ligada a este outro, embora sejam ações diferentes e com decisões, sentenças diferentes. É só um esclarecimento. Estou proclamando o resultado. O recurso já havia, inclusive, proclamado recursos conhecidos, apelo da parte autora provida e apelação da ré não provida. Vamos nós. Processo número 67 do PJE, agravo de instrumento número 063049618-2023. Agravante, Eduardo Lima de Carvalho Rocha e outros. Agravado, Rafael Lima de Carvalho Rocha e outros. Advogada solicitante, doutora Tatiana Façanha Borges. Relator, desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho. A parte agravada solicitou a sustentação oral. Boa tarde, Excelência. Sim, sim.
Doutora Tatiana, Excelência. Doutora Tatiana, dessa vez a decisão provisória e ratificada pelos demais julgadores atende os interesses do seu constituinte, uma vez que o recurso foi... A senhora trata dos interesses dos agravados, não é isso? Correto, Excelência. Parte agravada. O recurso foi conhecido e desprovido, doutor. Agora dispensa a sustentação? Dispensa, Excelência. Relatório e sustentação. Perfeito. Então, eu vou ler apenas o caput da emenda. Obrigada. Agravo de instrumento, civil, processo civil, ação de inventário, insurgência recursal, alegando colação de valores supostamente já declarados, ausência de provas, recurso conhecido e desprovido. É assim o extrato do meu voto e pergunto ao desembargador André Costa se ratifica o voto provisório. Excelência, cumprimento a advogada que ocupou a tribuna, doutora Tatiana Façanha, e ratifico o voto provisório já lançado e acompanho integralmente o inteiro teor do voto de Vossa Excelência. É como voto. Obrigado, desembargador André. Desembargador Djalma. Também ratifico o meu voto provisório, presidente, acompanhando integralmente sua relatoria. Proclamo o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Obrigado, doutora. Na sequência... Muito obrigada, Excelência. Um bom trabalho a todos. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Faço pregando o processo número 151, apelação civil número 027-0452-11-2020. Apelante, Banco Itaú BMG Consignado S.A., advogado solicitante, doutor Antônio Eduardo de Lima Machado Ferri. Apelado, José Lopes da Silva, relator desembargador Djalma Teixeira Benavides. A parte apelante solicitou a sustentação oral. Doutor Antônio Eduardo Machado Ferri. Ausente. Desembargador Djalma. Obrigado, presidente. Eu vou ler, então, a ementa. Só a cabeça da ementa. Direito do consumidor. Apelação civil, empréstimo consignado, contrato de renegociação fraudulento, divergência de assinatura verificadas sem análise de perícia, anulação do contrato de refinanciamento, manutenção do contrato principal, danos morais mantidos e recurso parcialmente provido. Nesse caso aqui, presidente, ela confirma o contrato original, mas ela disse que não fez a renegociação. E a gente fez uma análise das assinaturas e cotejou e encontrou várias divergências que podem ser analisadas mesmo sem ser um perito grafotécnico, ok? É como voto, presidente. Desembargador Jaime Medeiros. Pois não, Excelência, acompanha o eminente relator. Eu também voto, professor, acompanhei o eminente relator e aqui, ao ratificá-lo, proclamo o resultado. Recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada nos termos do voto do eminente relator. Vamos. Encerrados os pedidos de sustentação oral de ordem da presidência, passando então aos processos pendentes no sistema PJE, faço pregão do processo número 173. Agravo de instrumento número 333.17.39/2025, levado a julgamento na sessão ordinária do dia 1º de julho de 2025, ocasião em que o eminente relator, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, proferiu seu voto
E ato contínuo, excelentíssimo desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo, de modo que o excelentíssimo desembargador Djalma Teixeira Benevides passou a integrar a composição do julgamento, que restou adiado para a próxima sessão desimpedida. Na sessão ele veio para mim. Eu pedi vista para analisar. Aí já analisei, estou pronto para votar. Ok? Vossa Excelência pode proferir o seu voto. Eu acompanho integralmente a relatoria do desembargador Jaime Medeiros Neto. Então, a composição ficou desembargador Jaime, desembargador André. Excelência, eu já tinha votado na sessão não, né? No 1º de julho. Então, de qualquer forma, ratifico o voto e acompanho o eminente relator, desembargador Jaime Medeiros Neto. Pronto. Desembargador André, só para constar, eu pedi vista porque o desembargador Evandro se julgou impedido. Eu lembro. E eu não tinha como votar porque eu não conhecia o processo. Por isso que, né, eu pedi vista, mas já analisei e já acompanhei o eminente relator. Eu estou de igual forma também acompanhando o eminente relator. Obrigado, desembargador Djalma Benevides. Desembargador André Costa, pelo o quarto gabinete, não é, desembargador? Terceiro. Eu acho que deve ser. O primeiro é o senhor, o segundo. Não, o primeiro não, Votantes, desembargador André. Terceiro gabinete. O eminente relator. Não é isso? O terceiro? Não, eu sou. O meu, Excelência, a ordem da Câmara. Eu sou o quinto gabinete, né? Então, desembargador André, Vossa Excelência é o terceiro gabinete. Desembargador Bezerra, primeiro, eu segundo, Vossa Excelência, terceiro. Desembargador Djalma, quarto. Desembargador Jaime, quinto. Constam então, aqui. O desembargador Jaime era o relator, depois votaria o senhor, não é isso? Isso. E depois o desembargador Bezerra. Aí o senhor se deu... De férias. Pronto, então, o desembargador Jaime era o relator, o senhor se deu por suspeito ou impedido, não me lembro. Suspeito, autodeclarado. Aí o processo parou. O desembargador Fran Bezerra tinha votado já? Não estava congelado, não. Está correto. O desembargador Djalma acabou de votar e Vossa Excelência também. Confirma. Não é isso? Acompanhando o eminente relator. Confirmando. Não é isso? Isso, exatamente. Pronto. Então, vou proclamar o resultado, desembargadores. Recursos parcialmente providos, decisão. Tem uma falhazinha aqui também, desembargador Jaime. Não agravada, né? Agravo. Eu acho que o desembargador Jaime, inclusive no dia. Exatamente, eu fiz referência a essa técnica. Se manifestou, né, desembargador? Isso. Recurso parcialmente provido, decisão parcialmente alterada, seria, não é isso? Exatamente. O resultado do julgamento dos recursos. Vamos. Por equívoco aqui da secretaria, não foi apregoado o processo número 152.
o inconveniente, o incômodo por conta da sessão da Câmara Criminal, né? Eu já havia, vamos só ver, senão a gente vai adiar. Quem pediu para continuar para lá? 152. Agora. Perfeito. Desembargador Djalma, nós poderíamos fazer de forma reduzida. Passa. Fazendo, então, o pregão do processo número 152 da pauta PJE, apelação civil número 0044-75486-2013. Apelante Fábio Souza Tavares, apelado Fernando Pânico, advogado solicitante Dr. Yarles Eugênio Macedo Silva, relator desembargador Djalma Teixeira Benavides. A parte apelada solicitou a sustentação oral. Boa tarde, doutor Yarles. Boa tarde, excelência. Doutor, só querendo otimizar aqui o nosso serviço, mesmo porque o espaço físico será ocupado daqui a 15 minutos por integrantes de uma Câmara Criminal. A decisão provisória, a unanimidade... A excelência não foi unânime, não. Eu não votei, porque eu, inclusive, no início da sessão, quando me foi pedida a confirmação dos votos, eu disse que confirmava os votos que havia proferido, ressalvando alguns em que eu não havia votado, porque estava aguardando a sustentação oral. Doutor desembargador, é porque eu não vi aqui aquele círculo, né, onde porque geralmente nesses processos onde há sustentação oral, eu deixo para votar logo após a sustentação, né, exatamente para prestigiar o que é dito pelos nobres advogados. Desembargador Jaime, eu também, na medida do possível, acho que a Câmara toda prestigia o trabalho dos advogados, mas como já manifestei ao início da fala, no início do diálogo com o ilustre advogado, avisei que seria o espaço que ocupamos agora ocupado pela Câmara Criminal. Se puder votar logo, se Vossa Excelência tiver condição de votar, ou então, para não cessear o direito do advogado, nós adiaríamos o julgamento para a próxima semana. Excelência, é um processo muito peculiar, inclusive, né, que me porque eu vivenciei alguns aspectos dessa situação. O Dom Pânico chegou no Juazeiro, no Crato, na verdade, né, mas eu, na época, estava em Juazeiro, salvo engano, no ano de 2001, fui um dos que os recepcionou, inclusive nas providências da inauguração, reinauguração do Memorial Padre Cícero, onde eu cometi com o mesmo gafe terrível dessas nossas expressões cearenses, quando encontrei com ele, disse: Dom Pânico, o homem está bonito como diabo. Aí depois é que eu fui, vala-me Deus, o que foi que eu disse aqui? E ele, né, ele disse: não, eu entendo que essas palavras de vocês são... Né, mas é um caso aqui, há certos aspectos dos autos que eu gostaria de examinar com mais vagar, né? Então, eu deixo aí a faculdade, o doutor, o nobre advogado, poderia fazer a sustentação agora, ou na próxima oportunidade, onde eu já teria mais condições de... Perfeito. Desembargador Jaime, pediria a compreensão do doutor Yarles também. Nós continuamos com aquele problema de espaço. Né? Você sabe, é verdade. Uma sala que será ocupada por uma Câmara Recursal em vias de ser terminada,
já vai ficar apta a ser usada, mas, por enquanto, nós estamos dividindo espaço com a Câmara Criminal. E eu já tinha me comprometido a mim mesmo, em consideração aos colegas, Claro, Excelência. que eu não ia atropelar o horário deles, mesmo porque já existem advogados esperando por esta sessão. Nós estamos a 13 horas e 47 minutos e a sessão da Câmara Criminal começa às 14 horas. Então, eu vou pedir a compreensão do doutor Yarles Macedo, e será um prazer ouvi-lo, né? Inclusive, doutor, dando-lhe prioridade. Perfeito, desembargador Evandro. Eu compreendo perfeitamente. A pauta foi bem longa e eu sei que da limitação que está havendo aí de espaço, viu? Compreendo perfeitamente. Se Deus quiser, temporária, isso logo... Nos permitir, na próxima semana a gente faz essa sustentação oral. Perfeito. Muito obrigado pela compreensão. Um bom trabalho aos senhores aí, viu? E Deus abençoe a todos. Para a próxima semana. Ok, se Deus quiser. Vamos lá. Desembargador Jaime também? Pois não? Não, só vendo pendências, desembargador. Não. Desembargador André. 10. Eu, presidente. Eu não sequer visualizar o voto. O PJS? Qual é, presidente? 10 do PJE, desembargador André. 10 do PJE? É. Ah. Não, minha filha, 10 não. Deve estar em outra pauta, sabe? Aqui. Esse relatoria de Vossa Excelência, não é isso? Isso. Que está faltando voto, é isso? Sim, Excelência, aqui para a Secretaria consta a pendência do voto de Vossa Excelência. Aqui está votado. Eu acompanho o eminente relator. Aqui, ó. Já constava aqui, desembargador André, o seu voto, né, mas não aparecia na página da Secretaria da Câmara. Perfeito. Também, desembargador? Para 29. Só um minutinho. Você apregou? Processo número... Desembargador André votou agora. Não tem no seu. De qualquer forma, faço o pregão que... Processo número 10 da pauta PJE, embargos, agravo de instrumento número 30.02.088.44/2025. Proclamação do resultado, desprovimento dos aclaratórios à unanimidade. 29. Processo número 29, apelação civil número 0200-100-38/2024. Falta do desembargador André. Sou eu, presidente. Só um minutinho. Pois não. Eu acho Pronto, que... objetivo aqui. Presidente, esses são os processos que eu conversei com o senhor antes da sessão. Perfeito. Aí, no caso desse do 29, com as ressalvas, aquela interpretação que eu acho que cabe dano moral, Vossa Excelência acha que alguns casos são meros aborrecimentos, não cabe. Perfeito. Então, o item 29, que é esse, Perfeito. o item 56 e o 61, com essa ressalva, e aí vai fazer o pregão, 29, 56 e 61. Eu vou acompanhar, aqui no caso concreto, eu vou acompanhar Vossa Excelência. E os itens 40 e o 89, eu vou pedir vista dos autos, porque envolve cartão de crédito. Perfeitamente, desembargador. Tá? Aí, quando for fazendo a chamada, eu estou só antecipando geral para otimizar, mas conforme a chamada eu já vou manifestando. Então, a doutora Maria quiser anotar,
O 29... Não, já tomei nota aqui. Então, vamos lá. O 29, que foi apregoado... Eu estou acompanhando Vossa Excelência. No caso, por causa do caso concreto. Perfeito. O desembargador Djalma ratifica o voto provisório? Ratifico o voto provisório acompanhando Vossa Excelência. Pronto. E proclama o resultado. Recurso conhecido e desprovido. O 40, Vossa Excelência vai pedir vistas. Peço vista, Excelência. Pois não, faço o pregão. Processo número 40 do PJE, apelação civil número 0200-585-19/2023, de relatoria do desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho, com vista para o desembargador André Luiz de Souza Costa. Vistas ao desembargador André Luiz de Souza Costa. 56. Processo número 56, apelação civil número 020-1989-25/2023. Pois não. Desembargador André. Eu acompanho o eminente relator. Perfeito. Desembargador Djalma. Ratifica? 56. Já votei provisoriamente, ratifico o meu voto, acompanhando o relator. Proclamo o resultado. Recurso conhecido e não provido. 61. Processo número 61, apelação civil número 0050-39070/2020. Desembargador André. Eu acompanho o relator, com a mesma observação do primeiro, Excelência. Perfeito. Desembargador Djalma Benevides. Eu ratifico o voto provisório, acompanhando o relator, presidente. Obrigado. Proclamando o resultado, recurso conhecido e desprovido. 89, que também é vista. 89, apelação civil número 020-2660-70/2023. É o que eu peço vista, Excelência. Vistas ao eminente desembargador André Costa. Mais alguma coisa? Processo número 160, apelação civil número 027-1654-18/2023, de relatoria do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, em que consta o impedimento do desembargador André Luiz de Souza Costa. Aliás, só para esclarecer, na verdade não é impedimento, é suspeição, porque o sistema não permite, tem lá impedimento ou suspeição, tanto o 60 e o 164, o item, é suspeição foro íntimo, que envolve questão de honorários relacionada à questão do Fundeb. Como eu atuei quando era advogado nessa causa, aí eu me dou suspeito por foro íntimo. Então, o substituto do desembargador André seria o desembargador Jaime. O desembargador Jaime é o relator. O desembargador Djalma teria condição de proferir o voto? Condição, presidente, a matéria já conhecida, eu acompanho integralmente o relator. Proclamo, então, o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da sentença de improcedência. Mesma situação. Processo número 164, apelação civil número 026-2096-22/2023, de relatoria do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, em que consta a suspeição por motivo de foro íntimo do desembargador André Costa. Desembargador Djalma. O presidente também acompanha integralmente o relator. Proclamando, então, o resultado. Recurso conhecido. Deixa eu ver aqui. Tem alguma, Nina? Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar. Recurso conhecido e parcialmente provido na forma dos termos do eminente relator. Tem mais algum? Os três.
para a gente que dessa ter outro voto de 170. Vem aqui, ó. Igual, cara. 170. 171. Só verificar aqui de novo. Ó, 171. 172. 101. Chamou algum agora? Não. Estão todos votados, desembargador João. Não, porque não. Ele consta aqui dentro do meu organograma, mas não consta. Aparece depois, né? Perdeu o café de novo. Então, terminou. Eu agradeço a todos. Vou encerrar a sessão de forma mais rápida hoje. Desembargador Jaime, ou desembargador André, desculpe. Desembargador, você bem objetivo, boa tarde a todos os colegas, uma ótima semana, todos aqueles que nos auxiliaram, deram apoio, ao nosso representante do Ministério Público, ao representante da Defensoria Pública, os advogados e advogadas que participaram. Desejo a todos uma excelente semana. Um forte abraço, presidente. Um abraço, desembargador. Desembargador Jaime. Está te chamando. Da mesma forma, excelência, desejar a todos uma semana tranquila, abençoada e com muitas alegrias. Muito obrigado. Desembargador Djalma. Obrigado, presidente. Nossa sessão sempre tranquila, você sempre com uma direção muito segura, né? E que todos tenham uma semana abençoada. Obrigado. Obrigado, desembargador Djalma, doutor Francisco Xavier Barbosa, o procurador. Senhor presidente, só agradecer aqui a satisfação de estar presente aqui nessa sessão. Doutor Carlos Augusto, nosso defensor público. Da mesma forma, só dizer que eu gosto tanto dessa quarta Câmara de Direito Privado que eu virei trabalhar segunda-feira aqui. Que bom, que bom. Estaremos todos juntos, segunda e terça. Agradeço a secretaria, o pessoal do apoio, a Polícia Militar e declaro encerrada a sessão.